Aloísio Mercadante tem 59 anos, é filiado ao PT e é ministro da Educação. Mercadante nasceu em Santos, litoral de São Paulo. É economista formado pela USP, tem mestrado e doutorado pela Unicamp. Iniciou sua trajetória política no movimento estudantil. Foi presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Economia e Administração da USP, de 1974 a 75, durante a ditadura militar. Em 1980, ajudou a fundar o PT. Em 1990, elegeu-se deputado federal. Em 1994, Mercadante foi candidato a vice-presidente da República, na chapa encabeçada por Lula. Também já foi candidato a governador de São Paulo, em 2006 e em 2010. Perdeu as duas eleições. Mercadante foi senador por São Paulo de 2003 a 2010. Em 2009, contrariado com a decisão do PT de apoiar José Sarney, disse que abandonaria a liderança do partido em caráter irrevogável. Depois de conversar com Lula, recuou. Em 2011, Mercadante foi nomeado por Dilma Rousseff ministro da Ciência e Tecnologia. Em 2012, substituiu Fernando Haddad no Ministério da Educação. Hoje, em 2013, Mercadante é um dos principais ministros de Dilma Rousseff, com atuação expressiva na coordenação política do governo. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é sempre realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. Hoje participa também da entrevista o jornalista Valdo Cruz, da Folha de São Paulo. E o entrevistado desta edição do Poder e Política é o ministro da Educação, Aloísio Mercadante. Olá, ministro, muito obrigado por estar aqui no estúdio da Folha de São Paulo. Começo perguntando sobre os royalties do petróleo. O governo queria 100% dos royalties do petróleo para a educação. Aí houve algumas modificações, esse percentual mudou, caiu, se eu não me engano, para 75%. No que diz respeito à União, para estados e municípios não haverá essa vinculação. Como é que ficou isso e por que ficou assim? Primeiro, obrigado pela oportunidade, Valdo, Fernando Rodrigues, a UOL, a Folha. A presidenta Dilma levantou essa bandeira, e não é a bandeira, não veio das ruas, não veio dos movimentos, não veio das entidades, nem nenhum parlamentar. Foi o governo que tomou a iniciativa de vincular 100% dos royalties para a educação. Qual é a ideia? Que o petróleo é uma riqueza não renovável, que as futuras gerações não terão acesso a essa riqueza e que nós precisamos preparar o Brasil para o pós-petróleo, para uma economia do conhecimento. E que o nosso maior desafio estrutural é a educação. Por isso a vinculação. O governo entregou no projeto inicial 100% dos royalties do pós-sal e dos royalties de produção em terra, onshore e offshore, 100%. Depois, na tramitação da Câmara, a Câmara retirou 50% do Fundo Social. Do capital? Do principal. O Fundo Social tinha sido votado em 2010 com a concepção de um fundo soberano, ou seja, o Brasil pelo menos não repetiu os erros que nós já conhecemos dos países produtores e exportadores de petróleo, que é uma economia parasitária, uma moeda muito apreciada, você vive a chamada doença holandesa, todos os outros setores da economia não se desenvolvem e você vive exclusivamente da renda do petróleo. A Venezuela é o exemplo mais próximo, a Arábia Saudita, Iraque, Irã, etc. Então era uma visão de trazer a melhor experiência que é a da Noruega. Bom, então o governo queria preservar o Fundo Social e assegurava 50% dos rendimentos do fundo e garantia o principal. Como a Câmara tirou 50% do fundo, e na realidade os recursos disponíveis só de 100% dos royalties do pós-sal e em terra são recursos relativamente pequenos para os desafios da educação, o governo aceitou tirar a parte dele dos royalties do pré-sal, que estava no Fundo Social, trouxe para a educação. Então ficou 100% dos royalties em terra, em mar do pós-sal e 50% dos royalties do pré-sal, que são os royalties do governo, vieram para a educação e para a saúde. A outra fonte de receita é a unitização, ou seja, o parecer da Câmara falava em receitas de 43 bilhões, não há a menor possibilidade disso acontecer, mas é uma receita adicional importante,
que é quando você tem mais de um produtor no mesmo campo de petróleo, a ANP tem que arbitrar. A parte da União, que for unitizada, que for individualizada como produção da União, também comporia esses recursos para a educação e para a saúde. A Câmara e o Senado preferiram 75 a educação, 25 saúde, porque a saúde é a maior demanda social, apesar que, do meu ponto de vista, a saúde é custeio. Né? No projeto agora, a mesma regra do Fundeb, você pode usar até 65% dos recursos para custeio pessoal e 35% para investimento. O Senado resolveu um segundo problema importante, porque essa solução foi feita no Senado, que é não judicializar a matéria. Há um dispositivo no projeto da Câmara que ele usa a declaração de comercialidade do campo de petróleo. Isso, para os estados e municípios produtores, vai retroagir o contrato de prefeito vai judicializar. Então, o Senado retirou esse dispositivo e, ao que me consta, a Câmara também não manterá esse dispositivo para não judicializar. Então, se não judicializar, incorporar a unitização, eu acho que o projeto final do Senado, aí tem uma discussão final, fica com metade do fundo ou fica com os rendimentos do fundo. Nos próximos 4 anos é indiferente, porque o que tem no fundo são os royalties que já saiu. O que vai ter para daqui a 4, 5 anos são a contrapartida em óleo. Do campo de Libra, são 9 bilhões e meio de reais que nós imaginamos a produção nos próximos 10 anos. Então, não é tanto recurso, a diferença entre rendimento e principal. Agora, se usar o rendimento, nós vamos usar por mais tempo e com mais cautela e mais prudência. Se usar o principal, você comprometeria a ideia do Fundo Soberano. Resumindo, vai ficar, pelo que a gente vê, 75% para educação, 25% à saúde. Sendo que vai ser tirar 50% do capital do fundo. Não, 50% dos royalties do pré-sal. A votação vamos aguardar. O governo continuará defendendo 50% dos rendimentos do fundo. Mas a tendência é Mas isso é um tema para daqui a 4, 5 anos. De qualquer forma, nós queremos preservar a concepção do Fundo Soberano, dizer que tem que poupar estrategicamente o país. Pelo menos 50%. Garantir os rendimentos do fundo, 50% do rendimento. Para um leigo que nos vai ler, ouvir, assistir, quando o dinheiro vai entrar para a educação e qual é o montante em cifras que se espera disso? Eu acho que para 2014, se for votado nesses termos, porque na realidade a questão do Fundo Social para 2014 não faz diferença, fará a partir de 2019. Então, quando vai ser? A partir do ano que vem, eu imagino que possa chegar a quase 4 bilhões de reais. 4 bilhões a partir de? 2014. Já para o ano que vem. Entendi. Acho que talvez não chegue a 4, mas alguma coisa entre 3 e 4 bilhões. Agora, no caso dos municípios dos estados, não ficou a vinculação, né? Eles vão usar os royalties deles do jeito que eles quiserem. Não, ficou a vinculação para a produção futura. O que não ficou é a retroatividade da vinculação. Agora, o que eu acho é que vai ter que abrir um debate, especialmente Rio de Janeiro, Espírito Santo, os municípios que são grandes, por exemplo, Campos de Goytacazes, o próprio deputado Garotinho defendeu isso no Colégio de Líderes, que haja algum tipo de vinculação também, mas você não pode impor por uma lei ordinária, porque você vai judicializar e vai inviabilizar a iniciativa, como já aconteceu antes. Eu acho que há a maturidade da Câmara, a OAB soltou uma nota dizendo que judicializaria, eu acho que sensibilizou os líderes, eles não farão a retroatividade para que possa repartir o royalties já o ano que vem. Algumas ONGs defendem aumentar o valor vinculado do orçamento que se investe em educação para até 10%. Você acha isso viável, sim ou não? Olha, isso viável é. O impacto é de 200 bilhões de reais. A nossa luta pelo 100% dos royalties é exatamente para criar uma fonte, a única que nós temos disponível nesse momento. Se não for, os royalties vão contribuir por uma parte, mas não resolve os 10% do PIB em 10 anos. Não tem uma fonte de financiamento. O Congresso, porque tem um problema hoje no país, é você buscar atender as demandas sociais, fazendo vinculações de despesas sem ter contrapartida da Receita. Ué, se você quiser 200 bi, vamos supor que 50 bi a gente resolva com os royalties. Né? Talvez seja um pouco mais em 10 anos. Vamos supor que sobem 120 bilhões de reais. São 3 CPMFs. Nós vamos criar 3 impostos como a CPMF? Eu não vejo condições econômicas. Se nós não vamos criar, você tem que tirar de algum lugar. Da onde nós vamos cortar? O Congresso precisa, quando estabelece uma bandeira, que eu acho uma bandeira nobre, dizer, olha, nós vamos cortar daqui, daqui e dali. Porque senão a conta não fecha. Daqui a pouco nós precisamos, porque já estão vinculando também agora 10% da receita bruta para a saúde. Mas da onde vão sair esses recursos? São 45 bilhões. O senhor tem alguma sugestão? No caso da saúde e da educação? De onde tirar? Eu acho que da onde nós temos que tirar, que é possível tirar, e o governo se dispôs a tirar, e teve uma atitude corajosa, 100% dos royalties, inclusive tirou 50% do pré-sal, é o pré-sal e é o petróleo. Daí é uma fonte nova de receita, que nós estamos vinculando a educação e a saúde. Isso é
Ou seja, daqui, a partir de 2019, que mais realmente é ter recursos mais significativos. Mas nós já temos um recurso significativo para o ano que vem. Você começa a ampliar, você começa a ter uma receita nova, que é a receita possível de você repartir. No mais, nós vamos ter que fazer muita conta e muito esforço de redução de custeio, de outros programas, para poder atingir essa meta. Como é uma coisa de 10 anos, se você pegar o investimento total, que é o que nós estamos trabalhando como conceito no Plano Nacional de Educação no Senado, é o investimento do governo, do Estado brasileiro em educação, e não o investimento em educação pública necessariamente. Então entra ProUni, entra o subsídio do FIES, entra o Ciência Sem Fronteira, entra o Pronatec, entra alguns programas. Nós estamos hoje com 6,1%. Para 2017 seriam 7%. Eu acho totalmente viável. Mesmo dizer uma coisa, o governo conta muito com os recursos do pré-sal para financiar a educação e saúde no futuro. Agora, existe todo um debate neste momento no mundo de que o Brasil talvez tenha demorado demais a explorar essa riqueza no momento em que os Estados Unidos descobrem uma nova fonte de energia, que é o shale gas, né? Que é o gás não convencional, que está revolucionando a questão da matriz energética nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começa já a reduzir a importação de petróleo do Brasil. Será que a gente não pode ter demorado demais e agora chegar atrasado, ficar com uma riqueza na mão e essa riqueza não gerar o dinheiro que a gente esperava? Olha, Valdo, a demanda de petróleo no mundo ela é muito maior do que a oferta, do que a descoberta de novas reservas. A grande demanda de petróleo é a Ásia. O grande crescimento da demanda mundial é a Ásia, especialmente a China. De fato, os Estados Unidos mudou sua matriz energética. Com a descoberta do shale gas, esse gás de xisto, eles reduziram o custo de 1 milhão de BTU de 11, 12 dólares, até 13 dólares, chegou para 3, 4 dólares. Não sei por quanto tempo, mas reduziram significativamente. Há alguns problemas geológicos na exploração, alguns problemas ambientais, quer dizer, é um tema ainda sensível, mas eles encontraram. Nós também temos gás de xisto, já comprovado no Brasil. Agora, 3 mil produtos dependem do petróleo, e a demanda do petróleo é muito maior do que o crescimento das reservas. Você veja, nós tivemos 249 leilões de concessões pelo Estado brasileiro. O bônus de assinatura, nós arrecadamos até hoje 2 bilhões e 800. O campo de Libra, o lance é 15 bilhões de reais. O campo de Libra é quase 70% de todas as reservas do Brasil. E a União assumiu o risco exploratório, fez a sondagem, fez a demonstração em 3D, em 3 dimensões, depositou em Londres para comprovar a comercialidade do campo e está licitando uma reserva aprovada. Por isso que nós vamos entrar já na entrada com 15 bilhões de reais. Nós devíamos ter vendido isso no escuro, como se pretendia na 8ª rodada do petróleo, sem que ninguém identificasse o que havia ali. O que nós receberíamos? O que nós recebemos nos leilões da área do pré-sal no passado recente? Alguma coisa em torno de 100 milhões de reais. Porque você sabia que tinha, mas em vez de você provar que tem, documentar e, portanto, valorizar o seu acervo e receber um aporte muito maior de recursos e ter uma competição muito mais significativa, nós estávamos vendendo como se estivesse vendendo água no mar. Então, eu acho que a estratégia do governo trouxe uma rentabilidade espetacular. Você teve que provar, furar, documentar para poder licitar. Mas você viu o mercado todo dizendo, não, 15 bilhões é o que nós estávamos esperando, entre 15 e 20 bilhões o bônus. Fora a contrapartida em óleo que nós vamos receber. Agora, o outro ponto, o campo de Libra vão precisar de 17 plataformas de petróleo. Cada plataforma significa um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de dólares aproximadamente. O investimento na cadeia produtiva que isso pode trazer para a indústria brasileira é tão importante quanto a produção do petróleo propriamente dita. Quer dizer, você alavanca a indústria. Nós temos que usar o pré-sal dentro de uma visão de industrialização e com equilíbrio para não prejudicar os outros setores da economia, que nós já somos a 6ª economia do mundo, somos o 3º maior produtor e exportador de alimentos, produzimos avião, celular, automóvel, nós temos uma indústria bastante diversificada e nós temos que usar essa riqueza pensando uma estratégia econômica. Deixa eu voltar um pouquinho só para a educação. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, estabeleceu lá uma política de bônus para professores da rede estadual com o pagamento de acordo com o desempenho das escolas. É uma boa estratégia essa para melhorar o nível da educação? Fernando, nós fizemos um programa que eu espero poder ter recursos, os royalties forem aprovados hoje, quem sabe permitam, para outras áreas. Nós fizemos um programa que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Nós estamos dando um bônus, uma bolsa de R$200 por mês para hoje 310 mil professores alfabetizadores.
2 anos de formação. A contrapartida, nós damos uma bolsa de R$200, mas você tem que fazer um programa de formação e acompanhamento. Então, nós temos uma tutoria, temos 15 mil monitores trabalhando, 38 universidades, acompanhando o trabalho de alfabetização. Todo o material didático o MEC entregou. E nós introduzimos uma avaliação quando a criança tem 7 anos de idade, quando tem 8 anos de idade, 2 vezes, para verificar o conhecimento dela em leitura, redação e primeiras contas. Então, nós programamos para esse projeto um bônus de R$500 milhões, que poderá ser dado para as escolas ou para os professores, a depender de um acordo com o CONSED, que é o Conselho de Secretários de Educação, e o Conselho de Secretários Municipais. Então, nós pretendemos dar alguma bonificação, mas o programa atinge todos os professores, todos estão fazendo a sua parte. Há um programa de formação, quer dizer, não é só aumentar salário, é dar uma contrapartida à formação e cobrar o resultado, que é a avaliação. Essa bolsa que vai ser dada para os professores de ensino médio se capacitarem, é isso aí que o senhor está falando? Não, isso é para alfabetização, primeiro os anos iniciais. E para os professores de ensino médio, que há essa discussão sobre dar uma bolsa para professores dessa faixa do ensino se capacitarem? O ensino médio, para nós hoje, é o maior desafio. Quer dizer, nós estamos avançando muito na educação infantil, creche para a escola. Fizemos esse programa forte de alfabetização, que é o problema mais sério, porque se uma criança não sabe ler e escrever, não adianta você imaginar que ela vai conseguir percorrer a escola, porque ela não vai conseguir. Quando chega na 6ª série, você troca, em vez de um professor para sala de aula, você põe 5, 6 professores, ela se desorganiza e abandona a escola. Então, atacamos a raiz do problema, que é a alfabetização. Agora, lá na ponta, no ensino médio, você veja, por exemplo, no IDEB, os anos iniciais estão muito acima da meta, os anos finais do ensino fundamental estão acima da meta, e o ensino médio está na meta. Ou seja, a meta é pouco para nós, em relação à melhora de desempenho. Você pega, por exemplo, qualquer avaliação internacional de educação do ensino médio do Brasil, nós temos um problema. Porque em 15 anos nós pusemos 5 milhões de alunos a mais no ensino médio. 5 milhões a mais. Nós tínhamos 2 milhões e meio, hoje nós temos em torno de 8 milhões e meio 3 milhões e meio, hoje temos 8 milhões e meio de estudantes. Então houve uma explosão do ensino médio e você não conseguiu ampliar com qualidade. 86% dessa rede do ensino médio são secretarias estaduais de educação. O que o MEC, nós estamos fazendo um pacto, a exemplo que fizemos com a alfabetização com os municípios, queremos fazer um pacto no ensino médio. Então vai envolver formação de professores, se nós tivermos recurso, uma bolsa de complementação. Para os professores? Para os professores. Nós distribuímos esse ano 660 mil tablets para os professores, como você está fazendo aí, para preparar a aula. Você ainda está analógico, viu, Valdo? Mas o Fernando já está totalmente digital. Esqueceu, Ricardo. Tem que ser analógico, aqui tem que ser digital na UOL. Mas nós distribuímos 660 mil tablets, vão todas as obras pedagógicas, para todas as áreas do conhecimento, em PDF no tablet para os professores. Isso nunca existiu no Brasil. Ele só tinha o livro didático da escola dele. Agora tem todos os livros didáticos. Aqui o Khan Academy, traduzido para matemática, física, português e biologia, que ele tem aulas, e tem 15 mil aulas disponíveis e 2 mil objetos pedagógicos internacionais para ele preparar a aula. E um projetor digital, Wi-Fi. Então ele prepara a aula no tablet e usa na parede da sala a internet. Trouxemos o ambiente da internet para a sala de aula, começando pelo professor. Mas esse aspecto que o senhor falou da capacitação do professor do ensino médio, se houver recursos, foi sua frase, é isso? A formação nós vamos fazer, já fazemos, pois nós temos uma universidade aberta hoje, temos 250 mil professores fazendo a segunda graduação ou fazendo algum tipo de especialização. Nós queremos chegar a 350 mil professores esse ano. Mas vai ser o que nós queremos é dar uma eles? bolsa de estudo, além de quanto tudo, e quando? além do tablet. Não, é isso que nós vamos esperar primeiro aprovar os recursos, porque mas a sua expectativa é que seja aprovado o que e quando? Os royalties? Com os royalties eu teria uma receita adicional e eu posso pensar um programa adicional dentro do orçamento que nós temos. Então agora, nós daríamos uma bolsa com os royalties aprovados, tal como está, parece faríamos que vai ser? Programa semelhante ao que fizemos com a alfabetização na idade certa. Mas seria o quê? Uma bolsa semelhante, seria uma formação semelhante, professores, tutores acompanhando. Qual o valor da bolsa? Não, a bolsa do ensino médio é R$200 para o professor na sala de aula e é R$750 para o professor monitor, que em geral são professores universitários que fazem a formação e a tutoria desse programa. No ensino médio, nós não temos como ir muito além disso, porque nós temos 660 mil professores no ensino médio.
Então, o impacto é muito grande no orçamento do MEC. O orçamento é do governo do Estado. Seria na linha desse valor? Na linha, alguma coisa em torno do que nós estamos fazendo na alfabetização na idade certa. R$200 para o professor e 700... 750 para o monitor. E o coordenador ganha mais do que isso, que é o coordenador por área. Agora, além disso, nós vamos fazer um programa, nós temos uma bolsa de estudo que chama PIBID, que é a Bolsa de Iniciação Docente. Então, o professor que está fazendo licenciatura para ser docente, ele recebe uma bolsa, R$750, para dar aula e fazer estágio na escola pública. Então, ele ajuda a melhorar a escola pública e também se forma numa experiência didática. Nós vamos pegar 10 mil dessas bolsas e vamos criar um programa para 100 mil estudantes, que é para matemática, física, química e biologia. Quero ser professor, quero ser cientista. Há um grande déficit nessas áreas. Por exemplo, o Brasil, pela primeira vez, em engenharia passou direito. Medicina está crescendo fortemente, mas matemática, física, química e biologia está em torno de 3% das matrículas no ensino universitário. Nós temos que ampliar. Então, nós vamos começar a pegar no ensino médio. Por exemplo, todos os medalhistas da Olimpíada de Matemática vão receber uma bolsa de estudo já no ensino médio. Você quer continuar estudando matemática? Porque quando ele entra na universidade, ele tem direito a uma bolsa, hoje. Mas nós vamos começar no ensino médio, você vai estudar matemática. Então, vai ter uma tutoria, vai ter uma universidade federal apoiando o programa nessas áreas. Os professores dessas áreas vão ter um acompanhamento, vão ter um apoio pedagógico das universidades, e esses alunos vão para o laboratório de física, de química e de biologia. Então, uma das áreas que a gente quer estimular é o ensino da ciência. Ministro, o governo acabou de anunciar essa mudança na área de ensino da medicina, né? Vocês criaram essa extensão do curso para mais 2 anos, essa obrigatoriedade, né, de mais 2 anos para trabalho no SUS. Por que vocês não fizeram essa proposta por projeto de lei em vez de medida provisória? Valdo, olha, o médico, pesquisador, acho que uma grande autoridade da medicina, que mais entusiasmo tem por essa proposta, e com quem mais eu conversei, quem mais me motivou nessa direção, e outros do governo, é o professor Adib Jatene. O que ele dizia? Mercadante, nós estamos formando um médico que é especialista em hospital e equipamento. Existe uma indústria da medicina que criou uma dinâmica, nós estamos perdendo a essência da formação do médico, que é ser um especialista em ser humano. Ele tem que lidar com as situações concretas. O médico, para se formar, tem que passar um tempo na atenção básica, lá na ponta, atendendo a população ali no dia a dia. E tem que trabalhar na urgência e emergência. O médico, quando ele falava assim, se você puser um médico no pronto-socorro das clínicas, ele vai sair um profissional muito melhor do que você imaginar que a aula teórica na faculdade possa ter dado a ele. Nós não daremos um salto na formação. Não, deixa eu concluir. Aí ele dizia o seguinte, por que nós temos que fazer isso? A Inglaterra já fez, a França já fez, Portugal já fez, a Espanha é uma variante, mas é o mesmo modelo, lá é a residência obrigatória. A Suécia já fez, o México já fez, a Bélgica já fez. Quase toda a Europa foi nessa direção e toda a área acadêmica científica da medicina avalia como uma bela experiência essa concepção de você se forma a graduação em 6 anos, às vezes é 1 ano e 8 meses, 2 anos, 2 anos e meio, tem até 3 anos esse estágio. No Brasil nós estamos pensando em 2 anos e ele vai trabalhar como médico em serviço, mas ainda dentro de um programa de formação na rede pública de saúde. Isso vai responder ao grande déficit de médico que nós temos e vai dar um salto de qualidade na formação dos médicos, porque as universidades vão continuar tendo preceptor, acompanhamento, tutoria nesse programa e avaliação nesse programa de formação. Por que foi medida provisória? Deixa eu explicar. A medida provisória não vai impedir o debate. Se o Congresso aprovar, tem 18 meses, 180 dias para o Conselho Nacional de Educação regulamentar essa medida, que é o tempo que o Conselho precisa. Vai fazer audiência pública, trazer os especialistas, discutir com as universidades, qual é o campo de prática. Não tem nada disso que, por exemplo, um aluno da Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto vai para Amapá. Não é isso, ele vai trabalhar na sua região, porque há demanda do Sistema Único de Saúde em todo o país. Então, ele vai trabalhar perto da sua faculdade, com os professores, com acompanhamento, com formação. Ele vai sair um profissional muito mais completo. Mas ministro, haveria tempo suficiente para fazer um projeto de lei. Não, por que essa medida tinha que sair assim? Porque existe um segundo problema. Essa medida começará a entrar em vigência em 2015. 6 anos. Nós estamos lá em 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Em 2020, nós estamos formando a primeira geração. 2022 nós estamos acabando a conclusão. Qual é o problema? É que daqui até lá,
faltam médicos no Brasil. Não adianta a corporação, e nós temos muito respeito pelas entidades médicas, dizerem, olha, nós temos faculdade demais. É verdade. O senhor está se referindo aos médicos estrangeiros? Não, vou chegar lá. Faltam médicos. Nós temos 1,8 médicos para 1.000 habitantes. Sim. A medida provisória trata também da vinda dos estrangeiros. Espanha, Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai, tem o dobro do Brasil. Mas, Inglaterra, o que você quiser. Não, claro, mas a nossa pergunta é, os médicos estrangeiros, medida provisória. Agora, a mudança no currículo por lei não poderia ser assim? Deixa eu explicar para você. Qual que é a questão? Nós queremos... Uma das grandes deficiências da saúde no Brasil hoje é o acesso a médico. Dizer que falta infraestrutura, falta. Nós estamos fazendo um esforço tremendo em infraestrutura no país, depois que nós perdemos a CPMF, que prometeram mundos e fundos, nós perdemos 43 bilhões de reais no Sistema Único de Saúde. Então, nós perdemos receita e temos que ampliar o sistema e melhorar a oferta de médicos. Sim. Então, esse programa é um programa estrutural. Criar 11.300 vagas de graduação, 12.400 ou 12.000 qualquer coisa, vagas de residência médica, que era uma grande demanda da sociedade, dos médicos, e fazer essa formação complementar do segundo ciclo da formação. Bom, enquanto nós estamos construindo esse caminho, que vamos ter resultado pelo menos daqui a 6 anos, até lá nós temos que suprir uma deficiência de médico, que 700 cidades nesse país não tem um único médico. E se tem médico com má formação, pior é não ter ninguém para atender. Uma mãe com um filho doente de madrugada, uma senhora de terceira idade que teve um problema qualquer de pressão ou um acidente, que não tem ninguém que possa fazer o primeiro atendimento. A única resposta é a ambulância para jogar para a cidade vizinha, a cidade polo. Então, o que o governo está fazendo? Nós vamos pagar R$10.000, se for para a Amazônia, pagamos mais 4 salários para a instalação, para o Nordeste mais 3, um valor adicional, um enxoval, para poder... E o governo vai pagar integralmente esse salário para colocar os médicos onde está faltando médico. O edital é para médico brasileiro, está aberto já. Já tem, inclusive, muitos médicos se inscrevendo. Os médicos vão se inscrever. Se nenhum médico quiser ir para uma unidade básica, para uma UPA, para uma área que tem condições de ter um médico e precisa ter um médico, ainda pagamos R$4.000 para ele montar uma equipe de apoio. Uma auxiliar de enfermagem, a equipe básica, o município poder custear o apoio a esse médico que vai para lá. Se nenhum médico quiser ir, tem que ir um médico estrangeiro. Agora, isso é uma política para 6 anos, talvez 8 anos. Por quê? Porque aumento da oferta de médicos virá com as medidas estruturais que nós estamos tomando. Então, o projeto é um projeto completo. Qual era a ideia? É mostrar que tem uma estrutura completa. É um projeto estruturante com uma política de transição. Eu não podia simplesmente apresentar esse tema de trazer médico estrangeiro sem mostrar que o projeto ele é completo, estruturante. Ao mesmo tempo, por que medida provisória? Para a gente poder implementar. Porque você encaminha... Sabe quanto tempo nós encaminhamos um projeto dos royalties para o Senado? 2 anos e meio. Pois é, mas aí é uma outra discussão. Não, vamos chegar lá na outra discussão. Mas esse é o Brasil real que nós vivemos. São as dificuldades de tramitação de projeto de lei. Então, a medida provisória ela traz eficácia. Ela permite o Ministério da Saúde abrir o edital hoje para os médicos. Agora, é para ontem médico. Falta de médico é para ontem. Você está dizendo que o governo acha fundamental que fosse por medida provisória, porque todas as medidas podem imediatamente ter efeito. E elas são estruturantes. Agora, se o Congresso disser o seguinte, olha, não vai ter o segundo estágio, não vai ter o segundo estágio. Se o Congresso disser vai ter o segundo estágio, nós temos 6 meses no CNS, se ele precisar, ele pode prorrogar esse prazo. Nós temos 1 ano e meio para discutir como é que vai ser o segundo ciclo. Nós não queremos fazer uma coisa só dada, porque eu vi o seguinte, não, tem que ajustar o currículo da universidade. Lógico que tem que ajustar. Por isso que tem 1 ano e meio. Nós não fizemos para 2014, estamos fazendo para 2015. Só não teve essa questão que todo mundo está questionando, que pode cair na justiça por ser uma obrigatoriedade? Ovaldo, ontem um ministro do Supremo Tribunal Federal me ligou, e é um ministro que eu vou preservar a reserva, porque foi uma conversa pessoal, e não é um ministro que foi indicado pelo governo do PT, anterior. Ligou e falou... Então, você é um jornalista muito, você é um grande perdigueiro da imprensa brasileira, o senhor Fernando, você vai descobrir. Mas ele ligou e falou assim, se quiser, ele se apresenta. Mas ele falou assim, Mercadante, olha, vocês tomaram uma grande decisão. Eu achei absolutamente espetacular. Acho fundamental essa formação dos médicos. E acho que na área do direito, nós tínhamos que pensar não exatamente isso, porque o MEC não está tratando nenhuma outra profissão. A nossa deficiência hoje é médico. Não tem nenhuma outra iniciativa no MEC para nenhuma outra profissão. É médico. O problema é médico hoje. Nós não temos problema hoje de oferta de enfermeiro e psicólogo, é médico. Então, esse é um programa específico para uma área crítica. Mas ele falou, naquele estágio obrigatório do direito, que tem um estágio, mas que não é fiscalizado, não é cobrado, então nós estamos rediscutindo com a OAB a formação de advogado e paramos a abertura de faculdade enquanto não arrumar isso.
Você não pode ter um curso que 80% não passa no exame da ordem. Então você tem que organizar o sistema. E ele falou, precisa ter um campo de prática de direito também. Nós precisamos pensar essa política. Eu falei, faça uma proposta e vamos discutir. Ele estava entusiasmado, achou a proposta excelente. O senhor não teme que seja inconstitucional, então, não, no Supremo? Quem decide a inconstitucionalidade é o Supremo. Do que eu vi da área jurídica, da AGU, da discussão, nós trabalhamos com muito cuidado essa iniciativa, eu acho que ela está muito bem preservada jurídica. Mesmo porque é o seguinte, me explica por que vai ser inconstitucional aqui, uma coisa que tem na Inglaterra, na França, na Bélgica, na Suécia. Nós não estamos inventando uma coisa... Porque aqui a lei é diferente. Não, a lei é diferente, mas a base do arcabouço jurídico é o mesmo. Em alguns países é serviço civil obrigatório, que não é o nosso caso, em todos os demais é um segundo ciclo de formação. Por que a economia era 4 anos, passou para 5 anos? E não é inconstitucional? Passou na minha geração. Quando eu me formei era 4 anos. E depois, hoje, é 5 anos de curso. A propósito Por que disso... eu posso prorrogar a economia de 4 para 5 e não posso expandir um segundo ciclo de formação do médico formado, ter uma experiência, que é quase uma residência. Já tem a residência. Nós estamos fazendo a residência, é obrigatória, vai ter que ser feita no SUS e conta para a especialização em residência se ele for fazer. A propósito disso... Não vejo risco de inconstitucionalidade. O curso passa, a rigor, de 6 para 8 anos, para simplificar... E mesmo a questão do médico estrangeiro que venha... Por que a Inglaterra tem 37% de médicos estrangeiros? Os Estados Unidos tem 25%. A Austrália tem 22%. São países mais cosmopolitas que o Brasil. Nós temos 1,7%. São países mais abertos que o Brasil. 1,7%. E mais, nós não estamos trazendo médico estrangeiro para concorrer com o profissional brasileiro. Nós estamos dizendo, as periferias da cidade, o interior do Nordeste da Amazônia e uma parte do Centro-Oeste, aonde nenhum médico brasileiro quer ir. E o povo precisa de médico. O Brasil deve ou não trazer alguém de fora que queira trabalhar nessas condições? Isso, uma última pergunta nessa questão da saúde ainda. O médico da presidente, do presidente falou também, o Camil, ele meio que questionou essa medida hoje, dizendo que o importante é que não adianta ter médico se você não tem toda uma estrutura nesses lugares onde os médicos vão trabalhar. Que estaria um pouco desfocado esse programa. Como é que o senhor acolhe essa situação? Eu acho, não, a crítica é sempre bem-vinda, é democrático, o debate tem que ser feito. Agora, evidente que eu não vou ter no interior do semiárido nordestino ou no meio da Amazônia a mesma estrutura que tem no Sírio-Libanês onde ele trabalha. Não terá, nem hoje nem amanhã. Agora, o interior da Amazônia ou do semiárido nordestino precisa ou não de médico numa situação de emergência? Precisa ter alguém para poder atender na hora, o primeiro atendimento? Porque 80% dos atendimentos é atenção primária. É prevenção, é atenção primária. Você resolve no posto, ali no posto de saúde. É como o professor Adib Jatene disse hoje, 80% dos exames não tem nada. Às vezes, 1/3, o cliente nem volta para pegar o exame, já para o médico falar, não tem nada, fique tranquilo. Então, é evidente que não tem a estrutura do Sírio, mas tem gente vivendo lá, que precisa de médico. E uma coisa que não falta na presidenta Dilma é coragem de enfrentar os problemas. E o que não falta dela é compromisso com o povo. Então, esse debate nós vamos fazer. Não tem um problema. Podem abrir o debate. Eu acho que os argumentos que nós temos, pegando a experiência internacional, tanto que tem muito mais médico estrangeiro em países mais desenvolvidos e que tem uma experiência semelhante ao que nós estamos propondo, eu acho que nós estamos ancorados numa grande experiência da medicina internacional para avançar numa área que nós temos uma deficiência. Agora, isso tem que ser feito com os médicos, não é contra eles. Não é contra eles. Eu vi, por exemplo, na coletiva que nós demos do Alvorada, do Planalto, uma jornalista perguntou assim para mim, você não acha que isso vai, eu sou médico, algum médico falou, vai desestimular a matrícula em medicina? É de longe o vestibular mais concorrido do Brasil. De longe. Porque é uma demanda de médicos, é um mercado mais aquecido, os maiores aumentos salariais, a maior jornada de trabalho do país hoje é médico, ele trabalha sobrecarregado em função da ausência de profissionais. Então, eu não acho que vai ter problema de interesse na medicina. Mas eu me pergunto o seguinte, você ir trabalhar com o povo brasileiro, você que é um profissional que vai salvar a vida, você está aprimorando a sua formação, isso é um desestímulo para algum médico? Que médico é esse? Ministro. Que médico que nós estamos formando? Eu estou com o professor Adib Jatene, médico tem que ser pós-doutorado em gente, especialista em gente. E a escola é essa, é lidar com o povo brasileiro e cuidar dele. E nós vamos fazer profissionais mais humanos, com uma formação muito mais holística, muito mais articulada, muito mais orgânica. E realmente eu acho que vão ser profissionais mais felizes, porque vão estar realizando a plenitude da sua formação, que não é a remuneração que ele ganha no consultório. É a vida que ele salvou ali, que ele ajudou a melhorar. Ministro, ali no ajuste, no debate da medida provisória no Congresso, é possível
formalizar que um desses 2 anos de trabalho compulsório no SUS possa valer como período de residência ou alguma... Essa é a ideia. Essa é a ideia? Não, a ideia já está contemplada. Esses 2 anos de trabalho médico em serviço e em formação contará para a residência. Mas os 2 anos? Não. Esse período contará para a residência. Aí depende da residência. Tem que ter... Claro. Porque a residência, por exemplo, Pode ser especialidades, 2, 3, vai de 3 a 8 anos a formação. Então, vai contar. Na atenção básica, seguramente vai contar. Para algumas áreas. O curso passa de 2 para 6 anos, para ele receber o diploma em definitivo, depois que prestou... 6 anos. Não, 6 anos ele para 8, recebe o diploma isso. e recebe um registro provisório que ele já tem a autonomia para trabalhar como médico no âmbito do Sistema Único, ainda no processo de formação e acompanhamento. Em 2021, quando essa primeira turma começar a trabalhar no SUS, porque é isso, né? 2015, 16, 17, 18, 19, 20. No 2021 começariam. Só que nesse ano estarão se formando também aqueles que faziam pelo sistema antigo e daí não vai ficar um gap entre os que têm o curso de 6 anos e iriam para a residência e os outros que vão ter que fazer 8 anos com o SUS. Quem vai fazer residência nesses 2 anos? Não, a residência, nós estamos ampliando fortemente as ofertas. Não, mas os alunos. Não, que vai acabar, né? Não, a residência... Quem começou pelo sistema antigo em 2014, quando chegar em 2020, é isso? Daí ele termina o curso e vai fazer residência. As residências vão continuar abertas, ele vai poder se inscrever na residência. Mas ele não tem que antes fazer o SUS? Não há, a lei não pode retroagir. Acabei de falar do petróleo, isso vale também por conta das pessoas. Eu entrei numa faculdade de medicina numa regra, eu não posso alterar essa regra no meio do jogo. Não, claro, mas vai ficar um buraco de 2 anos. Os estudantes de 2014, eles vão terminar o curso e vão entrar nas várias, muito mais oferta de residência do que tem hoje. Nós estamos aumentando em 50% as residências. Sim, mas aqueles que terminarem em 2021 não vão fazer residência, vão para o SUS primeiro. Daí quem vai fazer residência? Não. Hoje nós temos uma oferta de residência muito menor do que demanda. É concorridíssima a residência. Não tem problema de demanda para residência no Brasil. Não, mas ainda que não exista demanda, não haverá alunos, porque todos vão ter que ir para o SUS. Porque esse pessoal que está saindo todo, está entrando, e tem muita gente que se formou e não tem vaga na residência. A residência hoje tem uma demanda brutal, falta residência. Os médicos querem se especializar, é um segundo vestibular você entrar numa residência. Por isso que alguns programas, quando conta ponto, por exemplo, eles disputam, tipo o Provab, para poder ter acesso à residência. Depende da residência, né? Claro. Tem residência até 8 anos. Aldo Cruz. Ministro, o senhor participa de muitas reuniões dentro do governo, fora da sua área, né? O senhor hoje em dia está sendo muito demandado. Dizem até, inclusive, que o senhor virou primeiro-ministro. Por que o senhor está por que o senhor, de repente, está com tantas áreas de atuação? Como é que o senhor consegue administrar o seu tempo? Sendo bem sincero, primeiro, no presidencialismo não tem primeiro-ministro. E com a presidenta Dilma jamais haverá. Então, o presidencialismo é um regime, o primeiro-ministro é uma característica própria do sistema parlamentarista. Então, mas não existe isso na República, nem no presidente, nem no governo da presidenta Dilma. O que eu acho que a contribuição que eu posso dar, para além da minha pasta de educação, que já é muito sobrecarregada, e é o que mais absorve, uma parte que as pessoas tiveram dificuldade em entender é o seguinte: a presidenta Dilma colocou a educação no topo, educação, ciência e tecnologia, ela colocou no topo da diplomacia. O programa Ciência Sem Fronteira, hoje nós estamos com 41 mil bolsistas já concedidos, todos os países envolvidos do mundo, em todas as viagens querem discutir o Ciência Sem Fronteira. Hoje mesmo ela ganhou um prêmio do Instituto da ONU, até eu fui convidado para ir na cerimônia, não sei se ela vai poder ir, quando será, talvez na viagem para os Estados Unidos, eu acho que ela vai ter que definir, exatamente pelo Ciência Sem Fronteira. A repercussão foi estrondosa internacionalmente, foi um extraordinário. Não só os estudantes querem encontrar com a gente, com ela especialmente, como os chefes de Estado e os reitores dessas universidades. E esse programa entrou na diplomacia internacional. E a educação, a ciência e tecnologia, por exemplo, nós estamos fazendo um programa fortíssimo com a África agora. Nós tínhamos o PEC-G, o PEC-PG, que já tinha um programa de bolsa de estudos de muitos anos, nós estamos incrementando as bolsas de estudos com a África, estamos fazendo universidade aberta em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, todos os países de língua portuguesa. O Brasil agora vai dar aula na universidades pan-africanas, inclusive vamos selecionar professores em inglês e francês, além do português, que é uma demanda dos africanos. Estamos começando a montar para eles ensino tecnológico profissionalizante, Pronatec.
No caso da América do Sul, do Mercosul, que nós temos uma coordenação do Ministério da Educação, nós estamos fazendo uma série de programas, inclusive programa de mobilidade intra-Mercosul, reconhecimento de diploma. Deixa eu só explicar uma parte. Uma discussão. Por que eu viajava com a presidenta? Por causa da pasta. Então, primeiro, está na agenda internacional do Brasil. E isso nos diferencia, por exemplo, na África, da China. A relação que o Brasil constrói com os africanos. Talvez quando a gente foi colônia, nós temos uma sensibilidade muito maior, e esse soft power do Brasil, essa liderança que o Brasil tem entre os emergentes, a eleição da OMC, quem é que votou na gente? Quem votou? Foi a Europa? Não. Foi os Estados Unidos? Não, e não vetaram. Tiveram grande simpatia pela competência do embaixador Roberto. Mas quem sustentou o voto foram os pobres do mundo, foram os países emergentes. Foi a África, a América Latina que sustentou no momento de votação. Mas, ministro, o senhor tem alguma função na articulação política? É uma parte política da diplomacia externa do Brasil, onde a educação, ciência e tecnologia é uma nova dimensão e nos diferencia de outras relações que os países construíram historicamente com a África ou com a América Latina. Depois, internamente, eu tenho 40 anos de militância, 33 anos de PT, cheguei em Brasília em 1920. Desculpe, em 1990, né? 1920 não, estava nem cheguei aqui bem antes, 1990. Nenhum de vocês tinha cabelo branco, eu tinha bastante cabelo na época. Então, vocês já estavam aqui também. São 24 anos, 23 anos de Brasília. Então, eu, nesses 23 anos, fui líder da oposição, fui presidente de comissão, fui líder do governo, fui deputado, fui senador. Eu construí uma experiência, uma vivência política, que eu acho que eu ajudo o governo, especialmente num período tão específico, tão cheio de desafios como esse que nós vivemos recentemente. Então, tem momentos que você tem que tomar atitude, você tem que ter iniciativa, você tem que ter liderança. E eu acho que a presidenta tem. E ela contou comigo para ajudar a formular, encaminhar e estabelecer uma presença política nesse período recente. As coisas se acomodam, eu volto para a minha função no Ministério da Educação. E o que eu tenho articulado basicamente no Senado são os projetos. Eu tenho uma medida provisória para votar, quem entra na pauta agora e vai votar. Os seus méritos, realmente a gente reconhece pelos seus méritos, o senhor ocupou espaço dentro do governo. O senhor hoje é muito mais demandado dentro do governo pela presidente Dilma para articular politicamente com o Congresso e tudo mais. Isso não mostra que o governo está precisando de um rearranjo na sua estrutura? Eu acho que essa questão de arranjo, a presidenta Dilma, acho que ela tem reflexão sobre as necessidades do governo e ela fará se ela sentir necessidade, na hora que ela sente necessidade. Uma coisa que ela não funciona é tomar a iniciativa porque ela é pautada. Ela tem, por quem quer que seja, por o que quer que seja. Se é uma coisa que ela tem muita convicção, do ritmo do governo e dos interesses do governo. A presidenta Dilma, ela sabe falar não. Quando tem que falar não. E ela fala não. Que eu acho que um valor republicano fundamental num momento como esse. Não ceder a demandas populistas, porque... Fale uma. Pico, primeira prioridade, qual foi a resposta dela a esse movimento todo, a essa situação? Acho que a gente podia entrar um pouco nessa movimento dos protestos de rua. Vamos entrar um pouco nessa agenda, porque eu acho que é isso também que envolve a minha atitude, o meu movimento dentro do governo. Eu acho que nós tivemos aí nesse período movimentos sociais, novos movimentos sociais, que têm a característica de movimentos que emergiram no processo de globalização. Nós tivemos o Occupy Wall Street, mas ali o que era o movimento? As pessoas estavam perdendo a casa de um governo que estava salvando bancos. Era essa a razão. Nós tivemos os indignados na Espanha e quase toda a Europa. 60% dos jovens na Europa estão desempregados, 40% na Europa e 60% na Espanha. Perda de direitos sociais. Nós tivemos a Primavera Árabe, que era uma demanda por democracia. Nós tivemos Turquia e Egito, que é um movimento religioso, étnico de confrontação. E aqui, qual é a sua leitura? Em todas essas situações, o Manuel Castells fez uma entrevista muito interessante, dizendo que nenhum governo negociou. A presidenta Dilma falou, eu estou ouvindo as ruas, mesmo porque nós nascemos na rua. Nós nascemos na rua. A nossa geração foi quem abriu as primeiras manifestações na retomada da luta dos anos 70. Eu estava lá, Alexandre Vanucchi Leme, Vladimir Herzog, todas aquelas mobilizações, nós fomos para a rua lutar contra a ditadura. Então, nós nascemos, ela ouviu a rua, eu acho que ela captou com muito mais rapidez e com muito mais verdade o sentimento da rua,
que eu acho que são, resumindo, é um movimento coletivo, mas individualizado, né? Um pouco essa coisa do Facebook na rua, das redes sociais. Mas eu acho que tinha um movimento por novos valores, especialmente combate à corrupção, transparência na vida pública. Esse movimento quer melhor representação política, quer mais participação política, quer uma democracia direta, participativa e não só a democracia representativa. As instituições terão que se reformar para dialogar com esse sentimento de cidadania novo, que a internet permite, porque ela é transparente e é inclusiva, e tem direitos sociais. A população quer melhores serviços públicos, saúde, educação, segurança, transporte público. Começou com o transporte porque nós vivemos uma situação de grandes problemas urbanos. Quer dizer, o inchaço das cidades brasileiras, o crescimento desordenado da periferia, o problema da mobilidade. Por que aparece na passagem de ônibus? Porque mesmo quem comprou carro não consegue andar. Então tem um problema estrutural. Né? Você vê, São Paulo tem 70 quilômetros de metrô, tinha que ter 400 para poder ter o mínimo de viabilidade. Então, os 20 anos perdidos da década a falta de investimento estruturante, metrô, ferrovia, criou uma situação urbana e esse ambiente de tensão e de estresse. Agora, a nova geração, ela tem a fotografia desse momento, ela não tem o filme dos últimos 10 anos. No Brasil, o movimento não é por rebaixamento de direitos. É um movimento por avançar direitos sociais, por avançar o processo democrático, por reformar as instituições e por novos valores. Aí chegamos, então, na proposta que a presidente fez. Os 5 pactos, sendo o mais saliente, no sentido de que teve mais repercussão, o aspecto político. Primeiro, a presidente sugeriu uma constituinte específica, foi essa a expressão, depois, junto, um plebiscito para fazer a reforma política, e essas duas propostas, no momento, parecem que não foram para frente, o Congresso não as aceitou. O governo poderia, ou deveria, ter articulado de maneira mais eficaz essas ideias antes de apresentá-las? Olha, Fernando, primeiro, como é que foi articulado os 5 pactos? Numa reunião com todos os governadores de todos os partidos, todos os prefeitos de capitais. É verdade, não é, ministro? Deixa eu chegar. Eles foram convidados para conhecer os pactos, não foi articulado. A iniciativa foi do governo, mas eu participei da reunião e das consultas a várias lideranças. Mas não a todos os governadores, né? Não. Todos os governadores foram e vieram. Todos os prefeitos de capitais foram convidados e vieram. Para ouvir. E os principais houve diálogo, construção e mediação para a gente construir a proposta. O senhor está dizendo que os governadores participaram da construção da proposta? Vários governadores foram consultados antes, participaram e opinaram. E antes do lançamento formal... Por que alguns são mais iguais do que os outros? Não, porque nós tivemos um problema de velocidade. A política não tem vácuo. Você tem que dar resposta no tempo da política. A sociedade estava na rua pedindo resposta. A presidenta veio a público e se pronunciou claramente sobre o que estava acontecendo, a visão dela, e disse: estou ouvindo, vamos dialogar e vamos tomar iniciativas. Imediatamente convocou. O que você tem de mais representativo no primeiro momento? Os governadores e prefeitos eleitos, todos sendo atingidos por esse movimento. Nós estávamos sendo demandados para ajudar na política de segurança, Força Nacional, orientar, apoiar. Convocamos para a gente dialogar o momento e ouvir as opiniões. O primeiro pacto era combate à corrupção, votou o projeto de lei contra crimes hediondos, votou a expansão do crime de ficha limpa, que eu acho que foi uma medida também muito importante para todos os poderes, e tirou a PEC 37, que estava na Câmara, que era um dos pontos mais visíveis, porque havia também setores organizados dentro desses movimentos sociais, né? Tinha cartazinho impresso da PEC 37, havia um movimento organizado. De qualquer forma, são 3 medidas importantes. A reforma política, ela disse o seguinte: nós precisaremos de novos instrumentos de participação popular. Isso. Ela fala de plebiscito, inclusive com possibilidade de mudanças constitucionais, porque o plebiscito pode tratar de matéria constitucional. A expressão constituinte exclusiva. Não usou. Um processo constituinte exclusivo. Não, é um processo constituinte exclusivo para fim da reforma política. Que todos os integrantes do governo diziam para nós que seria o equivalente a uma constituinte exclusiva. Não. Eu vou explicar. Processo constituinte exclusivo por quê? A participação popular para estabelecer um processo constituinte exclusivo. Porque o plebiscito, a lei que regulamenta o plebiscito, pode tratar de temas de natureza constituinte. Por exemplo, o sistema proporcional é uma matéria constituinte. Se é voto distrital ou não, é um artigo da Constituição. Mas, de toda forma, isso foi rejeitado pelo Congresso. Calma, vamos chegar lá, vamos com calma. Vamos primeiro. Então, processo constituinte exclusivo não era uma Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, quem propôs foi o Fernando Henrique Cardoso.
17 de abril de 1998. 17 de abril de 1998, a Folha de São Paulo, trouxe a Folha prestigiar vocês. Acho que você que deve ter escrito a matéria. Tem uma aqui, logo embaixo aqui é você, Fernando. Ó, país gasta para a PF sem licitação, tal, está criticando a Polícia Federal. E aqui embaixo diz assim, o líder do PSDB... Não, o líder do PSDB na Câmara, Aécio Neves, disse que haverá empenho em aprová-la até agosto. Segundo Fernando Henrique Cardoso, o governo discutirá a reforma apesar das eleições. Nós estamos aqui, abril de 98, a eleição é em 98. Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso tentou uma constituinte restrita para estabelecer a reforma política. Não deu certo. Não conseguiu. O presidente Lula encaminhou duas propostas, uma, inclusive, um longo trabalho de reforma política, encaminhou ao Congresso, não avançou. Eu participei, olha, na Câmara muitas vezes e no Senado, no Senado, inclusive, você tem mais facilidade, a gente aprovava, mandava para a Câmara, não acontecia nada. Há muita a reforma política, e todo mundo fala, é a mãe das reformas. Eu não vejo como a reforma política pode ser feita só pelos políticos que têm mandato parlamentar, hoje no Brasil. Dou um exemplo de ontem. O presidente Renan, que já tentou isso no passado, tentou acabar com o segundo suplente e acabar com o familiar na chapa, porque já existe uma jurisprudência contra o nepotismo no Brasil, que é um valor republicano. Né? As relações familiares são próprias do período monárquico. Na República é a meritocracia. Então, já existe. Os outros poderes, você não pode nem ser candidato se tiver um parente. Ontem, só para recapitular, o Senado rejeitou a proposta de acabar com o segundo suplente de senador. O presidente Renan se empenhou e não conseguiu aprovar, terminar com o seguro suplente e com parente na chapa. Faltou sensibilidade no Senado? Não, eu não vou julgar, eu já estive lá há muito tempo, eu não estou mais nesse papel, estou constatando os fatos. Por que será que eles não aprovaram isso? A Câmara disse o seguinte em abril, nós não faremos mais reforma política. E o que as ruas disseram? Precisa reformar as instituições. As instituições precisam se abrir à opinião pública, precisam dialogar com a sociedade. Quando a gente fala, aí qual foi a proposta da presidente? Vamos fazer um plebiscito. Por que plebiscito? Porque o povo é sujeito do processo, o povo vai votar algumas matérias, vai decidir sobre algumas matérias, sobre esse alicerce, a Câmara fará a reforma política. Para quê? Para acabar com o impasse. A presidenta sentiu esse clamor na rua, incorporou essa energia da rua, falou, vamos fazer um plebiscito para tentar acabar com esse impasse que tem 20 anos. Eu estou mostrando para vocês aqui que não é o único governo que teve iniciativa. A reação é diferente, porque os mesmos que hoje, por exemplo, criticam a ideia do plebiscito, quando foram no governo, já defenderam no passado. Mas você acha que sem o plebiscito não teremos uma reforma política? Eu, na minha experiência no Congresso, e os dias de hoje, principalmente se você me perguntar isso hoje, o Senado não conseguiu acabar, não é com o suplente, é com o segundo suplente. O que isso significa, então? Significa que o alto interesse do parlamento impede uma reforma política profunda. Foi isso. Agora, não são... Só um minutinho. Mas o que é alto interesse do parlamento? Deixa eu só explicar. Não é os que estão lá, é os que estavam lá porque eu estive lá. Estou dizendo do meu período. Qual é o alto interesse seguinte? O parlamentar ele se sente seguro em alterar as regras, porque as regras que aí estão são as que permitiram ele se eleger. É absolutamente compreensível isso. Como é que você resolve esse problema? Cada partido tem uma leitura, tem uma visão, e você não consegue avançar na reforma política. Então a presidenta falou, olha, vamos ver se é possível. Vamos ver se é possível. Você acha então que sem um plebiscito fica muito difícil aprovar uma reforma política no Congresso? Que é muito difícil aprovar uma reforma política, faz 20 anos que nós sabemos. Eu não vejo, por isso que nós propusemos. A presidenta propôs porque, olha, porque tem um impasse. A sociedade quer reformar, muitos parlamentares reconhecem que tem que reformar, reconhece. O presidente Renan, ao colocar essa matéria em pauta, é porque ele sente que o Congresso tem que dialogar com a sociedade. E não consegue. Então, voto aberto. Sabe quantos anos, quantas PECs eu votei a favor de voto aberto? Por que o Congresso não dialoga com a sociedade, ministro? Não é que não dialoga com a sociedade. Acho que o Congresso dialoga. Ele tem dialogado com a sociedade. Uma parte da pauta do Congresso veio da demanda da sociedade. Nesse caso específico. O que eu acho que a dificuldade é a reforma política, porque a reforma política altera as regras da disputa em que os parlamentares se elegeram. O que eu tenho ouvido falar de gente dentro do governo, até dentro do Congresso, é o seguinte, o plebiscito seria a forma de forçar o Congresso a votar uma reforma política. Não, o plebiscito é uma forma do que o povo está dizendo, ele quer ser sujeito da política. Essa ideia que o papel do cidadão é votar um dia. Democracia Mitsubishi, 4 anos depois você vai ver a garantia. Né? Aí vai lá e vota de novo, isso aqui não dá mais. Você lembra aquela propaganda na Copa que tinha lá uma...
4 anos de garantia, não é mais assim. A sociedade hoje tem muito mais informação, quer mais participação, quer discutir. O Brasil precisa usar mais plebiscito. Primeiro, precisa mais democracia participativa. Precisa colocar mais temas na agenda de debate, a sociedade participar, discutir e interferir. Por exemplo, eu achei o debate de presidencialismo, parlamentarismo que eu participei, perdi, inclusive, eu perdi dentro do partido, depois não pude participar do plebiscito como eu gostaria. Eu era parlamentarista na época. Ganhou o presidencialismo, perdeu a monarquia parlamentarista e o parlamentarismo. Foi um belo debate da democracia brasileira. Por que não retomar isso? Vamos abrir. Quando o Congresso. Qual o debate? Assim, de mudar o regime de. Não, estou falando. A forma de governo? Não, isso não vai mudar. Já teve 2 plebiscitos no Brasil, 63 e recentemente, isso não muda mais. Com a imagem qual do Congresso. O debate? Não. O debate sobre financiamento de campanha, sobre o sistema eleitoral, se é proporcional, se é misto, se é distrital, se nós vamos ter coligação ou não. Porque qual é o incômodo do eleitor? Ele vota no parlamentar e aí o outro que teve menos votos que o parlamentar dele se elege por causa da coligação. Isso fere a representatividade, fere o reconhecimento do voto no Poder Legislativo. Então, alguns temas que o voto aberto. Se você é um representante, você tem que ter um voto aberto no ponto de vista das suas decisões, que o eleitor e a opinião pública discuta o voto que você teve. Pode questionar, criticar, bater, mas tem que ter transparência no voto, porque é um voto delegado. Então, esses princípios que a presidenta colocou, que poderia ser o esboço de um plebiscito, acho que a nossa tentativa do governo, e a iniciativa dela foi, gente, vamos acabar com esse impasse, não vamos desassociar as instituições políticas da sociedade. Ministro, eu já entendi isso daí, todos nós já entendemos isso, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor, todos nós já entendemos isso, que a presidente queria ampliar o processo de debate sobre a reforma política propondo um plebiscito, que foi a última. Só que o Congresso disse não. A Câmara disse não. Não. A Câmara praticamente enterrou a proposta para o ano que vem, não vai valer. O que ela disse... Não, deixa eu concluir. A Câmara disse que neste ano não dá para fazer um plebiscito para valer em 2014. Isso. Que era a intenção principal da presidente. A minha pergunta para o senhor, eu e o Valdo, que queremos saber, por que o governo, que tem uma base tão ampla, não consegue articular para não sofrer um revés desses? Não, primeiro... Vamos ver politicamente quem é que vai sofrer revés com essa decisão. Quem vai? Tenho dúvida, eu acho que é o Congresso. O Congresso precisa ouvir a rua. O Congresso vai ser visto como o vilão da história? Não vilão. E nem é a intenção nossa. O Congresso tem que se reformar. Mas não parece. Não, o Congresso tem que se... Ministro, o que parece é que a presidente está dizendo assim, lá estão os políticos responsáveis pela sua... Eu peguei aqui o Fernando Henrique Cardoso, podia ter a iniciativa do presidente Lula, e eu lutei muitos anos dentro do Congresso por reforma política. Então, não cheguei agora para falar sobre esse tema. Tá? Eu, como parlamentar, reconhecia que nós tínhamos que reformar. O problema de financiamento de campanha, por exemplo, não pode continuar como está no Brasil. É um dos problemas mais sérios da democracia brasileira. Nós temos que dar transparência ao financiamento. Se o Congresso não quiser, como é que faz? Deixa eu chegar lá. O que eu acho que o Congresso está... As preocupações. Primeiro, há um problema de prazo mesmo. Sim. Quando o TSE chegou e falou que precisa 70 dias para organizar, e o TSE vem e diz assim, anualidade é cláusula pétrea, o tempo político ficou muito curto para você fazer um plebiscito e fazer uma reforma. É verdade isso. Mas, de qualquer forma, nós podíamos fazer a reforma, mesmo um plebiscito. Bom, não dá para fazer a reforma toda, vamos fazer alguma reforma para 2014? Vamos tentar mudar alguma coisa. Eu achei positivo criar uma comissão hoje. Achei positivo a Câmara chegar e falar, nós vamos montar uma comissão, vamos ver o que é possível fazer. Várias, mas os pontos fundamentais não serão alterados sem a participação popular. Só a participação popular fará uma reforma política profunda no Brasil. Essa é a minha experiência de quem chegou no Congresso. E se o Congresso se recusar a isso? Erra? Eu acho que o voto vai cobrar caro. Como assim? Essa recusa. Vai cobrar caro? Vai. Como assim? Eu acho que vai ter uma renovação forte do Congresso, se o Congresso não ouvir esse sentimento que está na rua. Isso eu disse para todos os líderes, é a minha visão pessoal. O Congresso vai ser... O tempo vai dizer. A atitude do Congresso vai ser interpretada como um óbice para essa mudança? Não, porque é uma demanda da sociedade absolutamente legítima. Nós precisamos aprimorar as instituições políticas e a reforma política é um dos pontos centrais da agenda. Quando o senhor falava sobre isso, eu dizia que a presidente Dilma ela não quer ceder a populismo. A gente pediu alguns exemplos para o senhor. Exemplo, a questão, vamos pegar alguns pontos. Nas matérias fiscais, primeiro ponto do pacto que ela colocou é a responsabilidade fiscal. Olha, se todo mundo achar que pode resolver todas as demandas imediatas para o serviço, aumentando os gastos sem ter a contrapartida da receita, isso vai dar endividamento público ou inflação. Nós já sabemos esse caminho. Então, nós precisamos atender as demandas dentro da capacidade fiscal do país. Eu hoje fui com ela na Marcha dos Prefeitos.
ela anunciou uma série de medidas importantes. Ela está dando... Assim. Não, ela foi muito aplaudida de pé durante todo o discurso. Ao final, eles queriam aumento do FPM. Ela falou, o que eu posso fazer esse ano é dar 1,5 bilhão, agora em agosto, e daria mais 1,5 bilhão em abril do ano que vem para o custeio. Estou dando médicos R$10 mil para todos os municípios que precisam, está aberto o edital, vocês entram, o ônus é inteiramente do governo federal. Estou dando 3 equipamentos, uma pá carregadeira, um caminhão e uma moto niveladora para todos os municípios. O cronograma é esse, vai ser entregue dessa forma. A nossa prioridade hoje é o semiárido, estamos dando um caminhão-pipa, porque a situação lá é de abastecimento, é absolutamente prioritária para a gente. E foi mostrando todas as medidas e várias outras medidas que o governo está fazendo. Agora, nós temos uma restrição fiscal. O governo está fazendo contenção de despesas. Nós vivemos numa economia mundial em crise. A Europa está em recessão, a China está desacelerando a economia americana melhorou um pouco, mas é um pouco, não é ainda um crescimento pujante. O Brasil está numa situação de quase pleno emprego, nós temos 5,8% de desemprego, os melhores índices da nossa história. Por que a presidente foi vaiada? A renda da população está crescendo. Não, no final, eu estava lá, as pessoas queremos o fundo, e o fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos municípios. Ela falou, não tem mágica, nós temos restrições, eu e vocês temos restrição. Eu estou fazendo tudo o que eu posso dentro da responsabilidade fiscal que o governo vai ter. Isso é um exemplo, por exemplo, claro. Outro dia um deputado falou para mim assim, quando você está lá no Congresso, a galeria está cheia, bater muita palma é 2 bi. Se bater o palma de pé, você pode botar 4, 5 bi. Agora, se bater o palma de pé e cantor hino nacional, custa pelo menos 10 bi que você está votando. Então, é um pouco verdade isso. Né? O Brasil precisa entender que gasto tem que ter receita. Você não pode criar impostos, Valdo, você não pode criar impostos novos nessa conjuntura. Portanto, para eu poder criar algum programa novo, eu tenho que cortar alguma coisa que eu fazia antes. Então, seria bom, por exemplo, diminuir o número de ministérios? Do ponto de vista fiscal, isso aí simbolicamente pode ter alguma importância. Do ponto de vista fiscal, não tem nenhuma importância. Mas simbolicamente seria positivo reduzir o número de ministros? Eu acho que todo mundo fala assim, para que tem Ministério da Mulher? Porque havia uma demanda histórica de participação. Quanto custa esse ministério? Não, a gente entende a razão política, ministro, que o presidente Lula criou, a presidente Dilma. Olha, mas ainda assim, do ponto de vista simbólico, Fernando, seria um bom exemplo? exemplo? Olha, cortar gasto público é que nem cortar cabelo, você tem que cortar sempre. Você tem sempre que cortar para aumentar a eficiência. Agora, não há nenhum impacto fiscal importante nessa medida. Mas do ponto de vista simbólico, ministro? Não há nenhum impacto fiscal. Não há nenhum. Se você pegar o serviço de um e botar dentro do outro. Eu acho que não adianta nada cortar o número de ministérios. Não tem nenhum impacto fiscal. Isso aí, o que nós precisamos discutir é coisa mais substantiva. O que nós estamos discutindo aqui são coisas de bilhões de reais para você fazer. Isso. O governo federal emite sinais para a população. Ainda que sejam só sinais, o corte do número de ministérios é um sinal importante, ou não? Não, o sinal de austeridade do governo está sendo dado toda hora, que eu estou falando, nesses pactos. Responsabilidade fiscal. Cortar ministérios não seria algo necessário. Nós estamos fazendo uma série de iniciativas dentro dos limites fiscais que o país tem. Na área da educação, você acabou de perguntar, o ensino médio não precisa? Eu falei, precisa. Se eu não tiver uma nova receita, eu não tenho como fazer. Eu vou aguardar a votação dos royalties. Se aprovar os royalties, nós podemos fazer um bom programa para o ensino médio. O senhor prefere não opinar sobre a redução do número de ministérios, então? Se o Congresso der 100% dos royalties, 75% dos royalties, votar dessa forma ou daquela, é o tamanho do recurso que eu tenho para fazer o programa. O senhor prefere não opinar sobre a redução do número de 39 ministros? Não, Fernando, eu opinei para você, não tem nenhum impacto fiscal relevante. Nenhum. Nenhum. Se eu pegar um ministério e puser dentro do outro, a despesa é exatamente a mesma. O presidente Lula sugeriu essa medida. Eu nunca vi ele falar isso. A articulação... Eu falo bastante com ele. O senhor participou da reunião de ontem? Entre a presidente e o presidente Lula? Dilma e o presidente Lula, eu não converso, não menciono. Mas o senhor participou? Eu já disse todas as vezes que me perguntam sobre isso, você pergunte para eles, se eles disserem se eu estava ou não na reunião que eles conversaram, eu estou totalmente de acordo. Eu não falo sobre isso. Você estava lá, não? Eu não falo sobre isso, vamos mudar o assunto. A articulação política do governo precisa de alguma mudança? Precisa. De qual tipo? A articulação política do governo precisa ter muito mais participação dos ministros. Os ministros precisam ter mais presença no Congresso, dialogar mais com os parlamentares, receber os parlamentares, atenderem demanda de parlamentares. Por que eles não recebem? Não sei se não recebem, estou dizendo... Por que eles não recebem o suficiente? Eu, por exemplo, para votar os royalties, daqui a pouco, inclusive, tenho que ir para lá. Eu fiquei a noite inteira no Senado. Sim, mas... Eu fui ontem... Se eles precisam receber mais, é porque estão recebendo menos. Eu fui em reunião com todos os líderes. Aí os líderes lá elogiaram, falaram, os ministros fizessem isso, ajudaria muito. Vim aqui
discutir a proposta, defender suas ideias, convencer a gente ou não, ajuda muito na relação com o parlamento. Então, eu acho que os ministros precisam ter mais proximidade com os parlamentares. As pessoas precisam entender que se nós estamos no governo é porque eles disputaram a eleição. Por exemplo, emenda parlamentar. Ela é uma dimensão fundamental na vida do parlamentar. Ele precisa chegar na cidade e dizer, eu trouxe recursos para essa cidade. Está liberando agora. Está liberando, já está encaminhando a liberação das emendas. Haverá uma liberação atrasou mais... o orçamento. Não, atrasou o orçamento esse ano e atrasou a liberação das emendas, mas tem que liberar. Soltar 2 bilhões agora, Eu sou totalmente favorável à emenda, desde que seja em programas prioritários. Mas até agora não soltou. Em programas prioritários tem que fazer. Não, eu acho que isso foi um problema. Atrasou mesmo e é um erro político. Tem que respeitar o mandato parlamentar. O que foi um erro político não liberar no prazo? Não, erro político não é o que você faz, é o que o adversário disse que você fez. Não, mas o senhor usou a expressão. Não, eu usei essa expressão pelo seguinte, porque como houve atraso na votação do orçamento, atrasou a execução orçamentária esse ano. E isso também implicou um atraso na liberação das emendas, mas os ministérios estão trabalhando fortemente para poder atender essa expectativa dos parlamentares que é legítima. O presidente Dilma Rousseff sofreu uma forte queda na sua popularidade, assim como outros governantes pelo país afora. O marqueteiro João Santana, que fez a campanha de 2010, deu uma declaração dizendo que em 4 meses ela recupera essa popularidade, tudo volta ao normal e ela ainda ganha no primeiro turno a eleição no ano que vem. O senhor concorda? Olha, eu acho que o João Santana conhece muito a eleição, é um grande especialista nessa área, tem tido uma carreira brilhante, elegeu vários presidentes da República no Brasil e fora do Brasil. Eu não sei dizer o prazo, e eleição tem muito chão, mas eu estou muito confiante na recuperação e muito confiante na nossa vitória eleitoral. Mas é execuível esse cronograma? 4 meses? Não, eu não sei te dizer isso. O tempo da política eu não sei te dizer. O meu sentimento é o seguinte, a vida das pessoas... ela não se alterou por causa das mobilizações. As mobilizações têm um impacto psicológico ali na hora, eu acho que gerou uma insegurança, principalmente aquele negócio de quebrar a coisa, vandalismo, aquilo gerou uma insegurança coletiva, tanto que eu acho que a sociedade falou, olha, isso aí não dá desse jeito, não quero isso. E o governo foi muito firme, por exemplo, aquela mobilização dos caminhoneiros, o presidente falou, isso aqui não tem negociação, é inaceitável bloquear a estrada. A Polícia Federal vai entrar, vai processar, vai identificar e vai responsabilizar. São a mesma autoridade que houve para enfrentar os caminhoneiros na época das manifestações, com os baderneiros? Não, os baderneiros era uma coisa difícil de você atuar para a polícia. A polícia é estadual, né? A responsabilidade da polícia estadual, não é do governo federal. Mas você tinha uma manifestação, quando escurecia, tinha um grupo organizado para depredar. Por exemplo, tentaram incendiar o Palácio Itamaraty. Uma coisa inacreditável, alguém assistir aquilo pela televisão. O que isso constrói? Quer dizer, não pode ter nenhuma legitimidade com a violência. Não pode ter nenhuma conivência. Agora, mais de 100 pessoas foram presas, foram identificadas, estão sendo processadas e há uma investigação em curso para identificar esses grupos. Em alguns casos, eu acho, você via que a manifestação tinha um objetivo e, de repente, tem um pequeno grupo que tenta conduzir numa outra direção. E é difícil para a polícia agir nessas circunstâncias, mas eu acho que ela agiu com maturidade, sem violência, nas principais manifestações. Não no começo. Acho que lá naquele episódio da Avenida Paulista foi um erro a atitude da polícia, que desencadeou um movimento muito amplo. Houve uma violência fora e incompreensível naquele momento. Talvez por causa da violência dos manifestantes no dia anterior, a polícia foi muito violenta. Mas depois não, acho que a polícia buscou atuar com competência, com responsabilidade, tentando preservar os manifestantes. Como uma coisa da democracia. Eu não acredito nessa... Valdo, sinceramente, todos os políticos tiveram uma queda, todos que nós conversamos, que fizeram pesquisa, ou as que vocês fizeram, ou qualquer outro instituto fez, demonstrou o mesmo fenômeno. Eu acho que é um problema político, psicológico, circunstancial. Não acho que é um episódio que tenha impacto duradouro. A presidenta, ela não há nada no governo dela que tenha se alterado nesse período. Nós já fizemos muito e estamos fazendo mais. E o povo quer mais. Dentro do seu partido tem muita gente dizendo que se ela continuar caindo, se ela continuar uma situação difícil... Eu não discuto essa hipótese porque eu acho que ela não só vai se recuperar, como não vai vencer as eleições. A oposição não conseguiu crescer nessas eleições, nesse processo. Não conseguiu crescer eleitoralmente. Nenhuma liderança da oposição conseguiu se firmar. Ao contrário, quem respondeu, quem dialogou, quem teve iniciativa, quem recebeu... Espera um pouquinho. Espera aí, quem recebeu os manifestantes, as centrais sindicais, movimentos sociais, a juventude, o movimento do campo, povos indígenas, LGBT, foi a presidenta Dilma. Quem dialogou, teve iniciativa, teve pauta e vai entregar,
está entregando a agenda do Congresso, como a questão do combate à corrupção, ficha limpa, está entregando, teve redução na tarifa, aumentou o subsídio do transporte para melhorar, está lançando um programa de mobilidade. Espera um pouquinho, está lançando um programa de investimento de 50 bilhões de reais de mobilidade, que vai ser um programa novo de grande impacto. Fez um programa fortíssimo na saúde, quebrando tabus, abrindo um grande debate para melhorar a oferta de médicos no país e a infraestrutura da medicina, aprovando os royalties do petróleo. Quer dizer, a agenda que ela propôs do pacto, nós estamos implantando. Então, essa energia da rua trouxe avanços para o Brasil que ela soube dialogar e incorporar e encaminhar. Por isso, ela sairá fortalecida desse processo, como liderança, como estabilidade do país, como coragem política, como disposição de negociação. Como Castells diz, no mundo, nenhum presidente agiu como ela. E isso talvez até faça a diferença para o futuro diante de mobilizações como essa. O senhor tem uma candidatura do Joaquim Barbosa? Absolutamente democrático, que todos sejam candidatos que acharem que têm condições e disputem a eleição. O senhor disse que ela... Acho absolutamente democrático, qualquer um que acha que tem condições de disputar a eleição. O que eu tenho convicção é que nós temos 10 anos de história nesse país, de estabilidade econômica, de avanço da democracia, a maior distribuição de renda da história do Brasil, os maiores avanços sociais da história do Brasil, e estamos vivendo grandes avanços da democracia do Brasil. E isso tudo tem nome, sabe como chama? Dilma. Tá. Falando em estabilidade econômica, hoje nós estamos reunião do Copom, e tudo indica que o Banco Central vai subir para 8,5% os juros. Você acha que tinha que subir tudo isso? Eu gostei muito de uma frase, uma matéria que você escreveu, que falava assim, tem gente plantando tomate e colhendo juros. Achei muito inteligente. Usando o Guido como adubo, a saída do Guido como adubo. Usando a saída do Guido como adubo. Eu acho que tivemos, assim, acho que teve uma pressão muito forte. A inflação está 0,26, caindo nesse segundo semestre. E o Banco Central vai avaliar, ele tem todas as informações e autonomia operacional para decidir sobre juros. Lá atrás o Banco Central demorou para baixar os juros? Não, eu acho que não. Eu acho que nós tivemos um choque externo de oferta, por isso que é o sistema de bandas. Ao sistema de banda, o que nós tivemos foi uma deterioração de expectativa, porque houve muita pressão pela inflação. Tivemos muitos jornais importantes, televisivos, falando inflação, inflação, inflação. Houve uma deterioração da expectativa. Eu acho que o Banco Central atuou, a inflação está caindo. O problema do mundo e do Brasil hoje não será a inflação. O problema do mundo é crescimento. Não, eu sobre isso eu não opino. O governo tomou muitas medidas na área econômica para tentar reativar o crescimento da economia. Por conta de vários fatores, o crescimento não foi o esperado. Poderia ter tomado mais medidas? Fernando, você viu o relatório da FMI? O mundo inteiro houve já é o quinto rebaixamento de previsão de crescimento no mundo este ano. Então, é uma conjuntura internacional muito complexa. O que é importante a gente entender? Primeiro que é um cenário internacional difícil e que o Brasil vem atravessando preservando o essencial. O que é o essencial? O emprego. Nós somos o país que mais gerou emprego nos últimos 5 anos de crise, que melhor teve desempenho em termos de taxa de desemprego na economia mundial, que é o relatório da FMI. Então, é o país que melhor desempenho teve no emprego. Isso está mantendo a renda da população, que é outro ponto fundamental. O Brasil é um dos poucos países do mundo que na crise está melhorando a distribuição de renda, está diminuindo a desigualdade. Mantivemos as políticas sociais. E mesmo nessa crise, essa mobilização está exigindo mais dos homens públicos, mais competência, mais eficiência, mais iniciativa, mais resposta. Agora, isso tem que ser feito, como a presidenta Dilma vem defendendo, com responsabilidade fiscal. Não podemos entrar numa visão que tudo pode ser atendido no curto espaço de tempo, sem olhar de onde vem os recursos, quem paga essa conta. Quem vai pagar é a inflação ou o imposto. Uma parte da queda do nosso crescimento se deve realmente ao cenário internacional, mas outra parte se deve ao baixo investimento no Brasil. E os empresários reclamam muito que reduziram o investimento por causa do intervencionismo do governo Dilma. Valdo, eu vi esse discurso, vamos pegar então em cima. Se você falar o seguinte, o governo quando reduziu a taxa de juros de 27% para 7%, tirou proporcionalmente, de 2003 para cá, 163 bilhões de reais de juros da economia. O governo deixou de pagar e alguém deixou de ganhar. Então, a economia estava acomodada a viver com juros altos. É uma transição difícil. Perdeu o lucro financeiro das empresas e das famílias. Só esse ano foram mais ou menos 40 bilhões de reais a menos de pagamento de juros. Então, aí tem uma acomodação difícil. Na questão da energia, qual é a crítica? Não, a presidenta interviu, ela respeitou os contratos.
Os contratos estavam vencendo de concessão, ela falou, quem quiser renovar o contrato, antecipe e dê desconto de energia. Por que ela falou que tinha que descontar 18% a 32% de energia? Porque um dos países que está se recuperando, que é os Estados Unidos, reduziu o preço do gás de 13, 12, 11 dólares para 3, 4 dólares. Esse é o grande instrumento de aumento de competitividade da economia americana. Então ela falou, nós temos que reduzir o custo da energia. Já amortizou a energia, vai ter que reduzir a tarifa, vai distribuir com a indústria e com o consumidor. Isso prejudicou alguns investidores? Prejudicou. Mas você acha que nós devíamos reajustar, como fizeram com os contratos do pedágio, sem reduzir a tarifa? Não. Isso aí ela fez dentro do respeito ao contrato. Ela repartiu com o consumidor, com as famílias e com as empresas a redução do custo da energia. Aí depois veio a outra dos portos. Os portos também foi muito intervencionista. Nós tínhamos um comércio de 100 bilhões de dólares há 8 anos atrás, temos um comércio hoje de quase 500 bilhões de dólares. Os custos portuários do Brasil estão elevadíssimos. Não tem como ser competitivo se não reduzir o custo do porto. O que ela fez? Abriu os portos. Um país que tem um litoral desse tamanho, não tem que abrir o investimento para os portos? Só essa semana foram anunciados 11 bilhões e meio de reais de investimento nos portos brasileiros, porque mudou o marco regulatório. Foi uma disputa duríssima, por causa dos interesses consolidados nos portos. Mas é uma abertura para a eficiência, é uma abertura para o investimento, é uma intervenção que abre outras oportunidades para a economia. Então, se você pegar as principais medidas que a presidenta tomou, sempre foram marcadas pelo espírito público, pelo interesse coletivo, para aumentar a competitividade e a eficiência da economia brasileira. Não há outra razão. Ministro, faço um apelo aqui para o seu poder de concisão, que a gente está estourado. Estou falando bem rápido. Quero ver depois como vão editar esse negócio. Só voltar rapidamente aqui. Ô, Flávio, você vai ajudar depois a editar, não? Hã? Não? O senhor falou que a presidente vai se recuperar e vai se reeleger no ano que vem. Em 2010, a presidente... É a minha convicção profunda. E duas perguntas é o melhor projeto para o Brasil. Bem objetivas. O senhor acha que ela tem condições de se reeleger em 2014, está dizendo? Tem condições de se reeleger no primeiro turno? E 2, em 2010 ela teve 10 partidos na coligação. Pode repetir esse número de partidos ou até ampliar ou não? Fernando, eu acho que em termos de todas as conversas que nós temos tido com os partidos, nós temos alguma dificuldade no parlamento, mas fomos muito bem em termos de aliança para 2014. Todo mundo vê na presidenta Dilma o grande projeto de continuidade das mudanças no Brasil e a grande perspectiva eleitoral. E não só as pesquisas, porque a Datafolha não publicou o segundo turno. Não tem, não fez pesquisa de segundo turno. Mas daria Dilma, disparado. Então, na minha visão, não há ainda nenhuma candidatura hoje. Por exemplo, se você pegar na última eleição em 2010, o candidato da oposição, que na época era José Serra, nesse período tinha 35% da intenção de voto. Não tem nada próximo a isso na oposição. Há uma dispersão e nenhuma candidatura conseguiu ampliar em termos de aliança. Não estão conseguindo ampliar em termos de aliança para a eleição, não estão conseguindo construir palanques estaduais fortes e não conseguiram crescer apresentando alternativas ao Brasil. Quais foram as ideias que estão sendo debatidas no Brasil nessa crise? Me diga uma ideia da oposição. Eu vi uma hoje, acabar com a reeleição, que não fomos nós que construímos. E o povo votou a favor da reeleição. O Fernando Henrique se reelegeu, o Lula se reelegeu e vários governadores se reelegeram. Eu não vi uma intervenção, não que a oposição não tenha ideia, tem projetos marcantes, ideias generosas, ousadas, uma alternativa da política econômica, uma alternativa de políticas sociais, uma alternativa para as reformas políticas do país. Disso, então, a agenda do país é a agenda da presidenta Dilma. Uma agenda ousada, corajosa, que é o que está permitindo o Brasil manter o emprego, crescer, distribuir renda, manter a democracia, realizar as metas de redução de emissão. E é por isso que o país é essa referência internacional. Está dizendo que hoje a situação é até mais confortável do que em 2010, pelos números aí das pesquisas? Seguramente é mais confortável. É por isso, talvez, que essa previsão de ganhar no primeiro turno... A presidenta Dilma, em 2009, ela não existia nas pesquisas. Ela era... Vocês usavam que era um tráfico, não tinha chance nenhuma, que ela não tinha vocação para a política. Leiam tudo que foi escrito no período. Não tinha a menor chance de se eleger, que era uma aventura. Mas em 2014... E ela ganhou. Hoje, ela tem história, realizações desses 10 anos para mostrar, e na hora que começa a campanha, ganha quem tem café no bule. Quem tem argumento, quem tem o que mostrar o que fez para o país. E a narrativa desse período também vai ficar registrado que quem teve iniciativa, quem apresentou uma agenda, quem apresentou avanços para o país,
é a presidenta Dilma. Foi ela que dirigiu o país com segurança, firmeza e espírito democrático. Ela tem condições de vencer, inclusive, no primeiro turno, e com 10 partidos? Eu acho que, seguramente, eu acho que a aliança vai estar em torno disso. Eu acho que ela vai ser mais forte do que foi na última eleição, a Aliança Nacional. Hoje eu vejo com mais chance de ampliar a Aliança Nacional. Mais de 10 partidos, então. Em torno disso, né? Eu acho que depende da qualidade dos partidos, mais do que o número de partidos. Mas os principais partidos do país, que são da base de sustentação do governo, estarão com a presidenta Dilma. Nos estados, nós vamos ter que ter mais de um palanque. E primeiro ou segundo turno? Eu acho que nós temos chance de vencer no primeiro turno. Apesar que todas as eleições presidenciais nossas, nós vencemos no segundo turno. Isso. Né? Nós temos que nos preparar para o segundo e trabalhar para ganhar no primeiro. E o João Santana é um grande estrategista. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, é do PSB, esteve sempre nas coligações recentes com o PT para presidente e sinaliza que pode não estar. Essa seria uma baixa já computada? Não, ele não definiu ainda que será candidato. É uma liderança nova, uma liderança que eu acho que tem futuro político. É absolutamente legítimo se ele quiser ser candidato. Nós estamos preparados para a disputa eleitoral. E se você olhar a grande realização do governo dele, tem muito a ver com o presidente Lula e com a presidenta Dilma. O porto de Suape, a duplicação da ferrovia, a ferrovia transnordestina, a duplicação da rodovia, o polo petroquímico, a fábrica de hemoderivados, a ida da fábrica da Fiat e o polo automotivo. Todas essas grandes realizações do governo são projetos estruturantes do governo federal. Então, essas marcas, quer dizer, essa aliança com o governo federal foi muito importante. Já em 89, eu me lembro que eu ia com o presidente Lula fazer aliança com o Miguel Arraes. E o Miguel Arraes, quando tomou posse, em 1963, 61, acho que foi 61 que ele tomou posse como governador, eu até citei numa entrevista a fase, eu não tenho ela aqui agora, mas eu citei ela inteirinha numa entrevista que eu dei no Valor. Ele fala assim, que é muito importante manter a unidade e a aliança do campo popular. Porque a nossa divisão sempre levou a um retrocesso político e atraso na história do Brasil. Acha cuidado quando não dá então? Evidente que ele será sempre muito bem recebido no campo de aliança. Mas se ele quiser sair, nós vamos respeitar, é um direito legítimo e democrático. Será sempre muito bem recebido o PSB na nossa aliança. Quem que é o principal adversário da presidente Dilma Rousseff em 2014? Hoje? Eu acho que, olhando para as últimas eleições, o partido mais estruturado é o PSDB no Brasil. Que tem mais governadores, que tem mais base social, que tem uma base econômica. A dificuldade deles é comparar os 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso com os 10 anos Lula e Dilma. Essa é a grande dificuldade eleitoral. Eles perderam base social e política no país, mas ainda é o partido com maior inserção, maior capacidade de aliança e maior potencial eleitoral. O senhor não enxerga uma possibilidade de uma via fora do binômio PT-PSDB? Hoje eu não vejo ainda nenhuma candidatura fora dessa alternância de poder com chances reais de construir uma aliança e se viabilizar eleitoralmente. Agora, a eleição é uma eleição, vamos esperar como é que vai a evolução. Hoje, eu diria, o projeto hegemônico na sociedade, majoritário na aliança política, que vai ter os melhores palanques estaduais, que tem mais história para apresentar indicadores e realizações, é o governo da presidenta Dilma. Agora, quem vai ser o adversário, vamos esperar. Se você me perguntar hoje, a candidatura mais estruturada ainda é do PSDB. E essa hipótese do volta a Lula mencionada pelo Valdo Cruz, o senhor não a conhece? Não, o presidente Lula já deixou isso. O presidente Lula pode ser candidato a qualquer coisa depois de tudo que ele fez pelo país. Mas ele tem um profundo carinho, respeito e compromisso com o governo da presidenta Dilma. E o candidato de Dilma é Lula. E todas as tentativas de separar os dois fracassarão. Eles estão profundamente... O candidato de Dilma é Lula? Repete o que você falou. O senhor falou, o candidato de Dilma é Lula. E o candidato de Lula é Dilma. Entendi. E vice-versa. Certo. E nessa eleição, o candidato de Lula é Dilma. Ali é uma coisa só. O povo vê os dois como uma coisa só. É uma instituição só. Se tinha um presidente era muito bom, agora tem dois, é melhor ainda. Essa é a leitura do povo brasileiro. Que a presidenta Dilma... Não, nós temos uma candidata que é Dilma, mas nós temos o presidente Lula, que é uma âncora, que é uma referência popular, que é um cabo eleitoral extraordinário, um articulador político, um comunicador social, tem uma história belíssima, e que é um outro grande alavanca para a candidatura da presidenta Dilma. E é isso que vai acontecer. A candidata é Dilma e terá um apoio incondicional do presidente Lula, como tem tido em todo o seu governo. Ministro Aloysio Mercadante, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Obrigado a vocês.